Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Achou estranho? Né? Não. Isso foi um sucesso extraordinário, né? Em 1898. O Abre Alas de Chiquinha Gonzaga, grande maestrina. Toma café? Aí você deve estar se perguntando, professor, o que isso tem a ver com a aula de hoje, professor? Exatamente o título da canção, Abre Alas. O que faz um Abre Alas? Ele abre caminho para que a escola passe, não é? Não tem aquele carro Abre Alas da escola de samba? Então, ele abre o caminho para que a escola passe. Vamos ver a escola passar, porque o Abre Alas a gente já viu. Viu sim. Revolução Científica do século XVII. Ela abriu alas. E abriu alas para quê? Para quê? Para quê? Para quê? O iluminismo, ou ilustração, ou século das luzes, que é o tema deste vídeo. Deste vídeo com este alquebrado professor que vos fala, professor Giló, né, que tem a honra de participar desta disciplina, ministrada por este belo exemplar de ser humano, de biólogo e de doutor, chamado Geraldo Magela Moraes Salvio. Então vamos nós no iluminismo? Só te lembrando, dá uma força lá no meu canal, Marcos Históricos. Vai lá no YouTube, você vai gostar. Iluminismo, Enlightenment, em inglês, Achtung, em alemão. Por que isso? E o que ele tem a ver com a Revolução Científica do século XVII? A Revolução Científica, que nós estudamos num vídeo anterior, mostrou para nós que era possível... Estou arrumando um fio aqui, eita caramba, estou fazendo mais bagunça do que arrumando. Agora vai. A Revolução Científica do século XVII mostrou um novo caminho a seguir, né? Um caminho baseado na dúvida metódica, um caminho baseado no questionamento e um caminho determinado por uma maneira de se chegar a uma conclusão acerca de um determinado fenômeno. E esta maneira chama-se método científico. Bacon, Descartes, Newton, Torricelli, Leeuwenhoek, Galileu, Kepler, Jesus amado, muita gente, né? Muita gente. Eles abriram um caminho para que no século XVIII a classe burguesa, que surgiu lá ainda na Idade Média e que já detinha o controle econômico da sociedade, abriu caminho para que a burguesia conseguisse partir para cima da nobreza do clero e, com isso, obter o controle político do Estado, o controle social do Estado. O iluminismo é o fermento revolucionário do século XVIII. É ele que vai nos ajudar a entender processos como a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a crise do sistema colonial na América. E os iluministas fizeram verdadeiramente uma revolução. Deixa eu ler para você um texto de 1770, que foi uma denúncia formulada por um advogado na França chamado Ségur. Veja o que ele fala do iluminismo. Olha que interessante. Os filósofos se erigiram como preceptores do gênero humano. Liberdade de pensar! Esse é o brado. E este brado se propagou de uma extremidade a outra do mundo. Com uma das mãos tentaram abalar o trono.
com a outra, quiseram derrubar os altares. Sua finalidade era modificar nas consciências as instituições civis e religiosas e, por assim dizer, a revolução se processou. Com uma mão, derrubar os tronos, com a outra abalar os altares. O iluminismo vai defender ideias como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de associação, a liberdade de ir e vir. Ele vai defender a sociedade baseada em classes sociais, vai defender governos constitucionais, democráticos, regulados por leis. Ele vai levar à formulação da teoria da laicidade do Estado laico. E defenda isso, viu? Eu sou católico. Católico de merda, mas sou católico. O Estado não pode ter uma religião. O motivo é muito simples. Imagina se vem um governante que é católico e proíbe todas as manifestações religiosas cristãs que não sejam católicas. Aí vem um presidente kardecista e coloca que todos os alunos das escolas públicas do país têm que ler o Livro dos Espíritos do Kardec. O Estado tem que ser laico. Simples assim. Eles vão defender uma ideia que dentro da disciplina do Magela é muito interessante. A crença no bom selvagem. Lembre-se que no século XVIII, quase toda a América ainda era ocupada por populações nativas, que nós vamos chamar genericamente de indígenas. Estas populações estavam sendo massacradas desde o início do processo de ocupação da América pelos europeus. Mas ainda era o que mais tinha na América, índios. Pois bem, o que eles vão dizer lá na Europa? Que o ser humano nascia puro, como se fosse um lençol branco estendido ao sol, e que a sociedade contaminava o indivíduo. A sociedade levava o homem a caminhos ruins, caminhos que eram contra as leis naturais. Aí eles falavam, vejam, por exemplo, os selvagens da América, são puros na sua relação com a natureza. A gente sabe que isso é discutível. Se nós pudéssemos ter aquela pureza dos tempos iniciais, se pudéssemos ser como os bons selvagens. Se a gente for aprofundar essa discussão, nós vamos chegar num negócio que seu pai e sua mãe já te disseram 200 vezes. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu vou te dizer quem você é. Você é um grande aluno, que você estuda numa grande instituição de ensino e tem um grande professor. Pois bem, vão aparecer nomes que vão se eternizar, Por exemplo, François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, ácido, crítico, mordaz, odiava a Igreja Católica, odiava basicamente tudo. Mas ele é uma figura interessantíssima. Eu só te contar só um detalhezinho do Voltaire, que é muito louco. Ele se caracteriza por ser um defensor da liberdade em todos os níveis. Mas sabe de onde ele tirava renda? Grana. Ele era sócio de uma firma que fazia tráfico negreiro da África para a América. Liberdade, menos para os escravizados que ele vendia. Montesquieu, que apesar de ser aristocrata, está envolvido nesse grande movimento intelectual de caráter burguês que é o iluminismo.
Montesquieu é o criador da teoria dos freios e contrapesos, que você conhece popularmente com o nome de teoria dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Né? Denis Diderot, Jean d'Alembert, que foram os organizadores da enciclopédia, a tentativa de se reunir todo o conhecimento do mundo numa única obra, dividida em vários volumes, né? Ideia original do Da Vinci, viu? Só para você saber. Gente como nosso querido Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau, autor do Contrato Social, autor de Emílio, autor do Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? Rousseau, que é considerado o pai do socialismo, né? Que é considerado o pai da democracia moderna, né? O pensamento desses caras, a luta desses caras, dentro de uma sociedade marcada pela absolutização do poder, por práticas econômicas mercantis e por uma sociedade estamental, onde o privilégio de nascimento era tudo, nasceu filho de nobre tem tudo, nasceu filho de pobre está ferrado. Esses caras e as suas ideias, como eu disse a você, serviram de base para as grandes revoluções liberais burguesas do século XVIII, também conhecidas como revoluções do mundo atlântico, né? A Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Nós, hoje, 2020, nós somos herdeiros do pensamento iluminista. O pensamento iluminista corre aqui, ó, nas nossas veias. Ele foi absolutamente revolucionário para a sua época, porque se contrapôs a tudo aquilo que era considerado pela religião e pela tradição como certo, como imutável, estático, aristotélico. Professora Gore, então eu entendi essa relação entre a Revolução Científica do século XVII e o Iluminismo. A Revolução Científica no século XVII não veio contra o pensamento lógico aristotélico de imutabilidade, de permanência, né, das coisas? Então, a ideia de movimento, de transformação e transformação constante, né? O iluminismo pega isso e aprofunda, né? Até chegar nos dias de hoje, nas nossas sociedades contemporâneas, aonde nada é definitivo, nada é estático. Bacana, né? Muito legal. Recomendo que você depois aprofunde o seu estudo sobre o iluminismo, não só sobre esses que eu citei, tem muita gente boa, gente que não fez sucesso igual a esses que eu falei, mas gente boa, o Abade Mably, o Abade Raynal, Jean-Baptiste Suard, Jean-Louis Carrat, gente muito interessante, filósofos com ideias extremamente interessantes. Tá bom? Meus queridos, agradeço de novo a vocês a paciência e o carinho, agradeço ao meu amigo, grande Magelão, nosso doutor Geraldo Magelo Moraes Salvio, mais conhecido nos círculos íntimos como Urso Panda. Depois ele explica para vocês. Estaremos juntos novamente já já, viu? Tem mais Giló na área para vocês. Um beijo no coração de todos e não morram. Até a próxima. Valeu!